Antes de mais, quero agradecer à Galeria Lumina e ao Bruno Portela por receber o podcast Goste no seu espaço para esta entrevista à Inês Gonçalves. E a ti, Inês, também, obrigado pela tua disponibilidade para falarmos de ti e do teu trabalho. Eu é que agradeço esta oportunidade. Inês, vamos ao princípio do teu interesse pela fotografia. Como é que surgiu e quando é que surgiu? Eu comecei a... Eu tive imensa sorte nesta coisa neste meu interesse pela fotografia e depois que eu desenvolvi como profissão. Eu fui para Londres, no fundo, estudar a arte. Eu não sabia muito bem o que é que queria e fui parar a uma escola de fotografia, que era uma escola experimental, que se chamava Photographic Training Center, que era uma escola formada por fotógrafos. Eram fotógrafos de moda, de reportagem, de profissionais que quiseram fazer uma escola e que era uma escola, no fundo, que ensinava a profissão, ensinava eles, por exemplo, traziam fotógrafos que eram colegas deles, fotógrafos, por exemplo, que estavam numa guerra e que passavam em Londres e iam à escola, ou fotógrafos que faziam produções de moda e que passavam lá. Portanto, era uma escola muito ligada à fotografia, que naquele tempo era muito importante, que é a fotografia, digamos, da imprensa, mais do que a fotografia artística ou mais do que outro tipo de fotografia. Isso foi em 1900 e... Isso foi em 1984, 85, por aí, sim. E uma das coisas, um dos fotógrafos que era diretor da escola, era um fotógrafo que se chamava Peter Turner e que era um grande colecionador de fotografia e também historiador, e tinha imensos livros de fotografia. E ele partilhou muito connosco livros e, digamos, a história da fotografia, que foi muito importante para mim, como estudante, e que eu acho que fez toda a diferença depois no meu percurso. O facto de, quando eu estudei fotografia, ter aprendido muito sobre a história da fotografia. Portanto, quando eu comecei a ser fotógrafa, relacionava-me já com aqueles fotógrafos todos da história e estava sempre, e como tinha muita admiração por eles. E podes dizer alguns nomes dos fotógrafos que mais admiravas? Lembras? Sim, por exemplo, fotógrafos, por exemplo, como o Weegee, que é um fotógrafo que trabalhava na imprensa e que estava sempre ligado, digamos, às notícias da polícia, do que é que estava a acontecer, se eram crimes, não é? Depois, quando voltei de estudar fotografia, eu comecei logo a trabalhar nos jornais diários em Portugal. E, no fundo, eu gostava imenso de fazer fotografias do cotidiano da cidade. Muitas vezes começávamos amanhã, aquilo que eles chamavam a agenda, por ir à polícia, exatamente, onde diziam os crimes que tinha havido e tal, e depois os fotógrafos íamos lá ao bairro, não sei onde, e pronto. Mas tudo isto para mim era como se fosse muito romântico, muito bonito, tipo, logo no início também de começar a trabalhar nos jornais, tive que fazer um trabalho sobre prostitutas, mas eu conhecia o Braçai, conhecia, portanto, tudo isto... Ligavas sempre a essa... Ligava sempre à história e sentia assim que estava a fazer... História também. Sim, história também. E na altura a fotografia era muito desqualificada em Portugal e pronto, como eu conhecia estes fotógrafos que tiveram muita importância nos seus países e que foram muito relevantes, eu também tinha o sentimento de que a fotografia era realmente, quando tivesse o seu lugar, ia ser uma coisa importante. Aliás, como depois se tornou. Portanto, no fundo... E que jornais... Eu trabalhava... É que começaste a trabalhar? Eu trabalhava... Eu fui a todos os jornais dizer que estava disponível e que
Então trabalhei em todos, trabalhei na Capital, ok. trabalhei no Século, trabalhei na Tarde, trabalhei no Diário de Como Notícias. freelancer. Como freelancer. Ok, sim. E depois trabalhei mais tempo no jornal O Século e só depois é que realmente apareceu o Independente. E nessa altura, tanto o Miguel Esteves Cardoso, que era o diretor, como o Manuel Falcão, que era como se fosse, era editor também na altura, no jornal, eles estavam a formar o jornal, convidaram-me e eu fui a primeira fotógrafa do Independente. E, no fundo, também foi porque já conheciam as minhas fotografias desses jornais, que, no fundo, acho que se destacavam um bocado. Eu também sempre fui, mesmo desde muito cedo, muito exigente, de que queria, quando publicasse as minhas fotografias, queria muitas páginas e queria as fotografias em grande. Não era muito exigente com respeito, por exemplo, se calhar ao contrato, ou não sei, mas sobre Mas isso pelo era trabalho. muito Sim. autoritária e muito... E portanto, publicavam sempre com o teu nome, nesses jornais sempre diários? com o meu nome, sim. Publicavam com o meu nome e muitas vezes punham na capa e davam... Porque eu fazia mesmo fim-capé, de que não podiam cortar a fotografia, que tinham que dar espaço e pronto, foi um bocado assim que tudo começou. E em Londres, quanto tempo é que estiveste lá neste, que era o Photographic Training Center? Tive não é? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Ainda bastante tempo. E depois voltei. E conheceste lá o meio fotográfico em Londres? Os outros fotógrafos, galerias, associações? Conhecia, claro. Londres é um sítio fácil para as pessoas. Na altura era muito internacional, coisa que Portugal não era, e havia muito... Nós tínhamos acesso a ir havia muitas exposições no Victorian Albert, mesmo na Tate, que foi quando começou, a Photographers Gallery, e também havia essa questão que eu já falei, que é que basicamente todas as semanas ia um fotógrafo à escola falar do seu trabalho. E eram fotógrafos que estavam no meio, que estavam que estavam a trabalhar naquele momento e traziam as suas experiências, as suas publicações. Portanto, era como se fosse uma escola muito pela experiência. Também tinha aquela parte da história da fotografia, mas pela experiência. Por exemplo, uma das coisas que eles faziam na escola é que a técnica era muito usada. Nós copiávamos fotografias dos livros, fazíamos fotografias dos livros e depois revelávamos os rolos e tal. Ora, isso foi uma maneira muito boa de nós darmos atenção também às imagens. Eu, por exemplo, comecei logo acho que foi dos primeiros livros que eu fotografei, que é um fotógrafo húngaro que se chama Munkacsy. Munkacsy. E o Munkacsy tem aquelas fotografias que se calhar te lembras daquelas senhoras a correrem na praia, que são as primeiras fotografias de moda em exterior. Se nós depois nos pensarmos, essas fotografias para mim foram sempre um tema recorrente, porque foi a capa da capa, que eram os miúdos a correrem, ou, por exemplo, o primeiro catálogo da Ana Salazar, que eu fiz, que foi em 86, 87. Era uma coisa toda que se passa na praia, com as manequins a correrem. E, pronto, tudo isso foi uma grande influência importante para mim. E essa maneira de ensinar fotografia também acontece, por exemplo, nas belas artes. Nós, quando vamos, por exemplo, a museus em Inglaterra, não sei se hoje em dia é assim, mas vemos muitas vezes os estudantes a copiarem quadros dos grandes mestres. Ora, isso cria mesmo uma relação com a composição, com a luz, porque para fazeres isso tens que dar muita atenção e é uma maneira boa de se aprender. Engraçado. E revistas? Consultavas revistas de fotografia na altura, lá em Londres, ou não? Eu consultava, mais do que revistas de fotografia, eu consultava mais revistas onde apareciam fotografias. É um momento, esta coisa dos anos 80, princípio dos anos 90,
é o momento em que as revistas são muito importantes. Portanto, para a moda as revistas são muito importantes, todo o conhecimento que nós temos da moda vem das revistas. Para a música as revistas são muito importantes, portanto, tanto aquelas revistas como a Arena, a Face, o Blitz, mesmo, por exemplo, para os artistas plásticos também viam, a Art Forum. As revistas eram de onde se passava o conhecimento, digamos, do mundo. Não era a internet, nem era a televisão, eram as revistas. Sim. Portanto, nós todos os meses comprávamos assim, tipo, montes de revistas e ficávamos, era a maneira como nós conhecíamos o que é que se estava a passar nas áreas que nos interessavam. Portanto, E achas que hoje as redes sociais pode ser considerado esse mundo? Substituíram as revistas? Não. acho que não, para dizer a verdade, acho que não. Acho que eu aprendi imenso nas redes sociais, porque, por exemplo, em vez de entrar no New York Times, entro só se vir um artigo nas redes sociais. Mas esta coisa do número, como é que se diz? O número, não é? O algoritmo. O algoritmo. É interessante, mas ao mesmo tempo, como eles estão sempre a pôr só as coisas que parece que tu te interessas, acaba por ser sim, acaba por ser um funil digamos, daquilo que eu não me interesso muito por música, e então nunca me aparece nada sobre música. E se calhar se comprasse a Face, digamos, na altura, tinha uma produção de moda, mas depois também tinha coisas sobre os Smith, ou sobre grupos de música. Então nesse sentido, não substitui. Okay. E não, são coisas diferentes. O mundo está sempre a mudar. Mesmo o comportamento das pessoas está sempre a mudar. Eu não gosto nada de ser nem nostálgica, nem negativa. Pronto, as coisas mudaram, as coisas são diferentes, os comportamentos das pessoas são diferentes. Mas se substitui? Não substitui. Ok. E ficaste com amigos ou amigas dessa altura, lá? Não, mas é mais porque eu não sou assim pessoa de... quer dizer, estou sempre não fico assim com ligações a pessoas. Também é uma altura em que nós trabalhávamos tanto, essa parte é que eu acho que não havia assim muito tempo para tanta sociabilização como há hoje em dia. Portanto, todos os amigos que eu fui fazendo e que eu mantive na minha vida foram sempre ligados ao trabalho. Sim. É verdade. Portanto, ainda havia uns fotógrafos com quem eu, a certa altura, eles vieram a Portugal visitar-me e tal, mas depois isso foi tudo... Mas foi-se perdendo. Foi, entretanto passaram 40 anos. Lembras-te de alguma exposição de fotografia em Londres durante este período que tenha entusiasmado e que te marcasse? Foram muitas, sim. Houve uma exposição, uma retrospectiva do Bill Brandt, que é um fotógrafo que hoje em dia não se fala muito, que é um fotógrafo inglês muito interessante. Aqueles contraluzes, aquelas calçadas, brutal. E também uma fotografia social, mas assim ao mesmo tempo sem ser triste. Ele tinha aquelas fotografias todas nos hotéis, por exemplo, das empregadas nos hotéis, que eram muito bonitas. Houve imensos fotógrafos que eu conheci naquela altura e que depois me marcaram muito no meu trabalho. Eu gosto imenso eu gosto imenso de fotografia, além de ser fotógrafa. Não, mas gosto. Acho que nem é todos os fotógrafos que podem dizer isso. Eu tenho uma bela biblioteca de livros de fotografia e, por exemplo, acho que tenho praticamente todos os livros da Dorothy Lange, de fotógrafos que eu gosto, e mesmo do Wave, do Irving Penn, de Cecil Beaton. Eu gosto imenso de olhar para as fotografias Muitos deles. são fotógrafos de estúdio, não é? Irving Penn, Cecil Beaton. Sim,
Muitos deles, Essencialmente sim. fotografia de estúdio. O Avedon também fez. O Avedon fez imensa moda, por exemplo. Sim, sim, sim. E as fotografias são estúdios, mas são estúdios um bocado montados em exteriores. Sim. Mas eu gosto muito de retrato. E no fundo eles são quase retratistas, digamos, sim. Okay. E depois chegaste a Lisboa para em 87, 86, Sim, 87. 87, 88, por aí, sim. O que 87, é que sim. achaste? Saíste em 84, chegas a 87, o que é que achaste disto? Era diferente, antes ainda não estávamos na CEE, em 87 já tínhamos entrado na CEE. A Lisboa era muito diferente, mas para mim é uma altura da minha vida em que tudo é novo. Eu nem sequer tinha crescido em Lisboa, mas e vim viver para Lisboa, fui viver para o Bairro Alto. Era tudo muito como se fosse Em uma grande 87 é que vieste para Lisboa? novidade. Ah, Sim, ok. sim, porque eu vivia no Estoril. Tá bom. Quando era nova. Sim, mas estava aqui. Sim, mas não perto, sempre conhecia, não digamos. conhecias. Não, normalmente as pessoas da linha não. Não pelo vinham menos até Lisboa. Não vinham à praia de Algés. não sei, era diferente. Das pessoas tinham assim hábitos diferentes. Sim. Portanto, foi tudo uma grande. Mas vinham para a night, para o Frágil, e havia muita gente Mas que não vinha quando da linha para aqui. Para... Sim. Mas não quando tens 16 anos, não é? No fundo, quando eu comecei a fotografar, tinha 18, 19. Sim, mas antes. Antes não. Antes de 84 também não vinhas. Não vinha. Mas pronto, é tudo uma grande... Portanto, para ti é novo, chegas a Lisboa, instalas-te no Bairro Alto, É verdade. no epicentro da No epicentro da estava lá, tinha confusão, no da Bairro confusão. Alto, onde estavam os jornais de tudo, Sim, o Diário sim, de Lisboa, sim, a Capital, sim. mesmo o Diário de Notícias era ao pé da minha casa, é verdade. O Diário de Notícias... Tinha lá uma, bem, era porque onde eles era na Avenida imprimiam. Liberdade. Sim, mas eles edifício. tinham lá uma coisa. É verdade. Tinham lá um posto avançado, era o Não, bairro dos imprimiam, jornais. ou não sei o quê, não tinha, era ali no pé da Rua dos Caetanos. 80, ainda apanhaste composição a chumbo? Já não. Não, ainda apanhei. Foi aos sim. últimos anos da composição a chumbo ali nesses É, jornais. ainda apanhei, sim. Ainda apanhei, sim, aquelas rotativas enormes, os dos jornais eram impressos Sim. no bairro, sim. A Interpress, não é? Acho que foi a Sim, última que foi a funcionou última, ali. sim. Portanto, ainda apanhei-me, assim, fui apanhando muitas mudanças, é verdade. Portanto, o que é que nos podes contar desses anos de 87, 88, ligado à fotografia? A que lojas é que ias, por exemplo? Lojas de fotografia? Onde é que ias comprar o material? Eu ali uma loja que era na Rua de Santa Justa, Sim. não sei como é que Ao se lado chamava. no elevador? Exatamente, Do lado era essa direito, loja que quando eu se ia. desce. Sim. Também já não lembro do nome. Mas sim, na verdade é uma altura super interessante da fotografia. Não é uma altura em que se dignifica muito a profissão, digamos, mas é uma altura em que a fotografia diária é muito importante. Não te esqueças que nessa altura há um jornal de manhã e há um jornal à tarde. É tão importante que as pessoas, por exemplo, Mas já havia antes. Sim, mas é a altura que é uma altura em que a fotografia realmente é importante. Sim. Portanto, para as pessoas saberem o que é que se está a passar, tinham que comprar os jornais. Sim. Não iam esperar até verem a televisão, não sei o quê, que nem muitas vezes não. Mesmo as próprias notícias demoravam a chegar, não é? As reportagens demoravam. Então, pronto, os fotógrafos realmente eram quem contavam as histórias da cidade. Fazíamos muitas reportagens, por exemplo, interessantes. Tipo, ir fotografar a noite do fado. ir fotografar o Parque Mayer, os teatros. Era muito interessante, fazia coisas muito interessantes. Sim.
Eu ainda me lembro de ter fotografado o dia que a Amália Rodrigues fez 50 anos. Então fomos para o campo, porque ela gostava muito de flores, fotografar. Portanto, foi uma produção feita pelo jornal? Sim, não me lembro é qual jornal. Não me lembro se foi a Capital, assim, mas é verdade que eu fui. Eu fotografei muitas vezes a Amália Rodrigues. Também ia fazer fotografias de acidentes. Houve um acidente enorme de um comboio. Sim. E foi para aí dos primeiros trabalhos que eu fiz de reportagem. Assim, muito variado. Incêndios, depois concertos na Gulbenkian. Portanto, num dia nós podíamos... O incêndio de Chiado é de 88, não é? Quer dizer, incêndios. Tanto um dia na vida de um fotógrafo podia começar tipo por fazer tal coisa que eles diziam, fazer polícia, que era ir saber os acidentes, não sei o quê, ir fotografar. Depois, normalmente, se calhar havia uma conferência de imprensa, depois íamos fotografar, muitas vezes, chegadas de artistas ao aeroporto, é verdade. Depois concertos, depois, era assim muito diverso. Muito diversificado. E tu a trabalhares para vários, tinhas sempre a agenda muito preenchida ao longo do dia. Eu trabalhava imenso. E fotografavas só a preto e branco ou também a Não, cores? só fotografava a preto e branco. Só. E os jornais praticamente só imprimiam a preto e branco. Estamos a falar de uma altura em que nós fotografávamos, revelávamos os rolos, imprimíamos e depois tínhamos que fisicamente ir entregar a fotografia na redação. E quando eram as reuniões, também eram reuniões presenciais, era tudo muito trabalhoso. Sim. Revelavas os rolos ao fim do dia, lá no jornal, não? Dependia dos jornais. Não, às vezes revelava conforme eles precisassem das fotografias. Não, às vezes, eu fotografava às 9 da manhã e estava a revelar rolos às 11. Isso dependia. Porque havia essa parte da revelação e da impressão que, no mínimo, eram sempre 3 a 4 horas, não é? Numa hora consegues revelar um rolo e imprimir fotografias. Mesmo manualmente. São 30 minutos de revelar, secar. Pois, era só um trabalho, não é? Portanto, fazias de manhã ou à tarde, depois a seguir ias revelar e imprimir. Não, depende dos trabalhos. Porque há muitos trabalhos que tinham mesmo que se revelar para entrarem no jornal à tarde, mas há outros que não. Tinha que ser rápido, ok. Há outros que não. E nessa altura ias ver exposições de fotografia em Lisboa? Não. Foi só trabalho? Não é bem só trabalho, eu não conhecia o meio dos artistas e realmente aquilo para mim era mais que suficiente. Eu gostava mesmo daquilo que fazia e não sei, nem me ocorria, sinceramente. E continuaste a comprar livros de fotografia cá e a consultar revistas ou não? Continuei a comprar livros não, depois já comprava mais porque já ganhava mais dinheiro do que quando era estudante. Mas sim, consulto. Eu comprava sempre imensas revistas. Comprava pelo menos a Vogue inglesa, a Vogue italiana, a ID, a Face, a Arena, sempre. Sim, portanto, durante muito ligadas anos. à moda. Sim, E ao style. Digamos que é lifestyle, Lifestyle. sim, coisa, sim. E trends, não é? Coisas, Sim. tendências. Sim, era isso. Depois eu também, em paralelo praticamente ao Independente, começaram as revistas de moda. Sim. E eu comecei logo, eu acho que a primeira capa da revista Marie Claire é minha. E nessa altura eu comecei a fotografar moda, muita moda, que talvez tenha sido aquilo que eu fiz mais. Eu fotografei muita moda. E é uma altura em que também não sei, o Ministério da Economia ou das Finanças aposta muito na moda portuguesa,
que é uma indústria importante, não é? E eles pagavam catálogos de 2 estações. Portanto, a moda fazia-se catálogo de inverno e catálogo de verão, dos novos estilistas e muitas vezes para a indústria. Portanto, eu fotografei muito. Foi mesmo aquilo que eu fiz mais. Foi moda. Ainda em relação aos livros e revistas, onde é que compravas? Na Bertrand? Ou não, na Distri. Na Distri, nos restauradores. Sim. Eles guardavam. Aquela loja minúscula, mas era tinha uma tudo. loja minúscula que tinha tudo e que quando nós íamos, nós víamos os da Inês, os da Eduardo, os da Paula, os do não sei o quê, os não sei qual. Todos tinham os seus montinhos já à espera de chegarem. É verdade. E nesse mundo da moda, que outros fotógrafos portugueses que gostavas e que estavam a trabalhar na altura? Lembras-te assim de algum especial? Havia o Pedro, agora não me lembro do nome, que já faleceu até. O Pedro Ferreira? Não, o Pedro Ferreira acho que não faleceu. Pedro... Também não. Havia vários que eu gostava, mas havia o Pedro Cláudio. Pedro Cláudio. Se não estás a lembrar, que foi meu grande amigo e que nós trabalhámos imenso juntos em moda. Ele trabalhou também para a revista Capa e que morreu realmente novíssimo. Ele era um bom fotógrafo de moda, sim. E nós praticamente dividíamos os trabalhos entre os dois, sim. E lembras-te de mais alguém? Não. Que fotografasse moda na altura? Não lembro. Okay. Mas eu sou péssima porque eu nunca fui assim muito de estar a olhar assim, não sei, não estava sempre a seguir os outros fotógrafos. E dos internacionais, qual é que gostavas? Paulo Roversi, Sarah Moon? A Sarah Moon, o Paulo Roversi, mas assim, o fotógrafo que eu mais gostava era o Bruce Weber. É o meu fotógrafo, assim, americano? Sim, é um fotógrafo americano que faz, assim, aquilo que é storytelling. Mas sempre, ele é um ótimo fotógrafo, eu gosto imenso do trabalho dele e acho que posso dizer que foi uma grande influência no meu trabalho. Em que as fotografias de moda não parecem fotografias de moda, parecem mais snapshots, assim, do cotidiano da vida das pessoas. Nota-se a produção. Quer dizer que a luz... se nós, por exemplo, compararmos com o Steven Meisel, que era assim o fotógrafo mais importante, digamos, da altura, o Bruce Weber é mais cândido, é menos... tem menos produção, muito menos. Sim. Não, ele trabalha com luz natural, basicamente. Gosto imenso da Sarah Moon, gosto imenso de... Também gostava muito de fotógrafos, por exemplo, como o Avedon, que não é da minha época, mas há imensos livros. Ele fez muitas fotografias de moda muito boas, muito boas. Há muitos fotógrafos. O rigor da composição, não é? Tinha um rigor brutal. E também aquela coisa de ser um mestre da fotografia, digamos. Também há um fotógrafo que eu acho que ele ainda fotografa, que é o Jürgen Teller, que foi um bocado... É já a nova geração, é da nossa geração. É da nossa geração. Mas para mim é de mais novo, não sei porquê. Sim, mas em todo caso foi uma grande influência para todos nós. E no fundo foi ele que começou com aquela coisa das manequins muito magrinhas, wave e não sei o quê. Nós, na altura, éramos muito atentos às tendências. Até a Nan Golding fez fotografias de moda. Havia um grande cruzamento também entre artistas, fotógrafos e fotografias de moda e realmente as revistas boas de moda, por exemplo, como a Vogue Itália, eram uma bíblia, era mesmo... Era um sítio onde tu realmente aprendias sobre fotografia. E o Helmut Newton? Não gostas? Não gosto muito desses fotógrafos assim que de certa maneira usam assim o corpo da mulher de uma maneira um bocadinho agressiva. Agressiva, sim. Talvez por ser mulher, eu não me interessa. Não gosto muito.
E o Patrick Demarchelier, esse é francês, não, também não é a minha coisa. Engraçado. E, portanto, seguias fotógrafos de moda e fora da moda seguias algum fotógrafo? Vias as coisas ou menos? Não via, mas talvez menos, sim. Talvez menos. Bem, continuava sempre a gostar muito e a dar muita importância à história da fotografia, mas já não são fotógrafos contemporâneos, mas muitas vezes ia buscar inspiração ou em livros antigos de fotografia, até porque nós produzimos tantas imagens que a pesquisa era muito importante para termos ideias. Portanto, fotografias do Cecil Beaton, fotografias da Dorothy Lange, todos esses fotógrafos foram sempre fotógrafos que eu, de certa maneira, até posso dizer que consultava ou que, sim. Então agora vamos aqui ao Jornal Independente. Conta-nos, hoje, passados 30 anos, bem, mais ou menos, se é uma ruptura em relação aos jornais que tinhas trabalhado nessa altura, não é? Portanto, estamos em 88, que ideia é que tens hoje? Porque na altura, quando estamos a trabalhar, nem nos apercebemos bem do que é que estamos a fazer, não é? E o que é que aquilo representa. Hoje, qual é a tua noção do que é que foi o Independente? Em termos de imagem, de fotografia e para os fotógrafos. Eu acho que o Independente faz uma coisa que é dignificar o trabalho dos fotógrafos. E eu acho que ali o Miguel Esteves Cardoso teve muita importância. Porque o Miguel gosta de fotografias, ele conhece fotógrafos, ele aprecia mesmo, ele conhecia a live, conhecia... Eu lembro da primeira entrevista, quando eu fui contratada para o jornal, a entrevista foi com ele, tivemos imenso tempo, ou praticamente o tempo todo, a falar dos fotógrafos que gostávamos. E, portanto, quando ele começa ao jornal, faz logo que o grafismo do jornal, a maquete inicial, já tinha páginas inteiras só dedicada à fotografia. E isso é uma mudança radical daquilo que se estava a passar. E eu acho que também foi muito bem aceito pelo público. Tanto que, rapidamente, os fotógrafos de repente eram conhecidos, as pessoas sabiam os nossos nomes, sabiam... no fundo saímos de um anonimato para sermos assim umas pessoas que as pessoas apreciavam e que muitas vezes as pessoas dizem eu compro Independente para ver as fotografias. É verdade. É. E claro que isso foi ótimo. E também, de repente, tínhamos mais tempo para fazer, que isso é muito importante. Em vez de ser uma agenda super preenchida de acontecimentos a fotografar diariamente, e às vezes ia assim fazer um trabalho para os Açores e estava lá uma semana. E isso, claro que traz melhores resultados, não é? E também, em vez de publicarem só 2 fotografias, publicavam 6 páginas. Eu cheguei a ter, por exemplo, na revista Capa, que é muito próximo do Independente, cheguei a ter tipo 18 páginas para uma produção de moda, que é uma coisa incrível e que eu valorizava sempre muito. Eu sempre quis ter muitas páginas. Era sempre porque as tuas histórias são complexas, precisam de muitas imagens. Porque as histórias são complexas e porque isso dá visibilidade às imagens. Okay. E é bom estares a folhear, assim, e veres. E aí já fotografavas a cores ou continuava a ser sempre a preto e branco? Para o Independente, praticamente só a preto e branco. Eu comecei a trabalhar a cores na moda, mas para a revista Marie Claire. Okay. Em que ano é que é? A revista Marie Claire é também nessa altura. Esse momento, digamos, é tudo praticamente ao mesmo tempo. Digamos que o Independente foi em 88
O Independente foi lançado em 88 e a Marie Claire foi em 90 ou 91. Há uma diferença de 2 ou 3 anos. Porque o mercado publicitário também estava pujante, não é? Havia grandes investimentos e permitiu a existência dessa imprensa, não é? Tínhamos entrado para a CE em 86, portanto estávamos... Sim, tem a ver também com o momento económico em que aparecem marcas, os perfumes, a cosmética e tudo isso fez com que aparecessem também as revistas e que tivessem tido, digamos, uma vida saudável durante algum tempo. Até que depois tudo mudou outra vez. Está sempre tudo a mudar. Sim, claro. É preciso mudar para que nós continuemos no mesmo sítio. E fecharam as revistas todas, basicamente. E desses anos, olhando agora para trás, qual é que foi o teu trabalho mais importante para ti? Ou porque projetou, ou porque gostaste de o fazer? Foi a revista Capa. A Capa? A Capa, sem dúvida. A revista Capa foi ótimo para mim. Já eu era editora de fotografia e então, no fundo, consegui pôr o meu cunho, não é? Daquilo que eu gostava da fotografia. Depois trabalhámos muito no início com o João Botelho, que é um realizador que também é um excelente designer gráfico e que ele de certa maneira também foi uma enorme influência no meu trabalho, porque foi com ele que eu comecei a fazer sequências de fotografias e que a Capa se prestava a isso, porque publicávamos muitas imagens. E como ele vem da montagem do cinema, da montagem dos filmes, tem esta coisa da sequência. E foi muito importante. O Luís Miguel Castro era também designer gráfico. Foi uma altura realmente incrível. A revista era muito bem impressa. Sim. Foi uma altura acho que para mim nunca mais nada foi como a Capa. Atingiu aquele patamar. Existiu durante quantos anos? 2, 3 anos, mais? Eu diria que 4. 4. Muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Era mensal? Era mensal. Mas era muito intenso aquele trabalho, aquilo tudo. E, na verdade, eu também publicava muito na Capa, porque também não havia assim grandes orçamentos para contratar outros fotógrafos. Quantos fotógrafos? Quem é que trabalhava lá? Não havia ninguém o tempo inteiro, era tudo freelancer? Era tudo freelancer. Mas trabalhava o Pedro Cláudio, também trabalhava o Augusto Alves da Silva. Também trabalharam muitos fotógrafos. Mas o Blaufuchs também? O Blaufuchs no Independente. Foi no Independente. Acho que talvez tenha publicado um ou outro portfólio na Capa, mas assim, acho que não trabalhou na Capa. E em termos de fotografias e trabalho fotográfico, qual é que foi Tens algum que acho que aquele trabalho foi o que eu gostei mais, ou não? Não consegues pensar? Eu não. O que eu posso assim dizer é que uma das coisas que foi incrível para mim ter sido fotógrafa é que me levou a muitos sítios. Esta coisa de estar um dia a fotografar toureiros, outro dia a fotografar operários na Lisnave, com a Maria Filomena Mónica como jornalista, outras vezes ir fotografar para Paris a Maria Medeiros, outras vezes fazer... É uma vida muito rica, muito rica, e que, na verdade, olhando assim para trás, não há um trabalho melhor do que o outro. São todos muito diferentes, não é? E que enriquecem muito a nossa vida. Agora, também, eu acho que um dos trabalhos mais interessantes que eu fiz foi um trabalho que eu fiz sobre as obras do metro. Portanto, quando se fez o metro em Lisboa... A extensão do metro? Sim, houve umas obras enormes na cidade, que eram todas dentro de grandes túneis, e eu fui contratada para fazer um livro sobre as obras do metro.
E então estive lá a trabalhar durante imenso... Mas depois também posso dizer outras... Também fiz um trabalho sobre a Agostina Bessa Mas Luís. sobre esse trabalho do metro, gostaste das imagens ou da experiência de andar nos túneis? E depois o livro é muito bonito também, mas achei incrível essa experiência. Eu sempre gostei muito dessa... Aliás, eu, durante muito tempo escolhi os trabalhos pela experiência. Tipo, eu gostava de fazer... mais do que fazer as fotografias das festas do Espírito Santo nos Açores, queria ir à festa do Espírito Santo dos Açores, porque achava interessante, e não sei, lá encontrava uma maneira de ir fazer essas fotografias, muitas vezes pela experiência. Também fiz fotografias, por exemplo, fiz um grande trabalho num bairro que era a Pedreira dos Húngaros. Comecei a trabalhar lá porque havia uns meus que faziam rap e comecei a fotografá-los como músicos. Depois acabei por fazer um filme que se chama Outros Bairros, no início dos anos 90, e andámos imenso. Fiz coisas muito diferentes, na verdade, fiz coisas muito diferentes e todas, de alguma maneira, com o seu valor e, sobretudo, todas foram muito interessantes como experiência. Qual é que foi a primeira exposição que fizeste? A primeira exposição de fotografia que eu fiz... Acho que foi uma exposição que eu fiz durante a Expo 98, que se chamava Cabo Verde, e que era uma exposição de um trabalho grande que eu fiz sobre Cabo Verde e que tinha uma banda sonora do Vasco Pimentel, que também foi gravar enquanto eu fiz as fotografias, ele gravou a banda sonora. Portanto, era muito bonito porque tinhas os retratos e tinhas as pessoas a falarem, a dizerem o seu nome, ou músicas, ou, por exemplo, na Ilha do Fogo, o vento. Essa foi a primeira exposição e era num sítio incrível que se chamava Os Armazéns da Abel Pereira da Fonseca. Ali num sítio, era um sítio incrível, foi uma exposição incrível. Em Marvila? Em Marvila, exatamente. Eu não sei se hoje em dia se calhar não sei o que é. Ainda lá estão, mas se calhar com outro nome. Com outro tipo de... Sim. Agora Marvila tem muita atividade, não é? Restaurantes e galerias. Sim, está muito diferente. Bares. É o novo bairro alto, se calhar. E o primeiro livro que editaste? Foi de quê? Foi de moda ou... Não sei se não terá sido esse livro de Cabo Verde. Também de Cabo Verde. É possível. Isso foi dentro do âmbito da Expo? A exposição, sim. O livro foi editado pelos Encontros de Fotografia, pelo Albano. De Coimbra? De Coimbra. Encontros de Fotografia de Coimbra, ok. E expuseste lá nos encontros? Não. Essa exposição... Quer dizer, eles compraram parte da coleção e têm exposto em várias... Há um livro que se chama Língua Franca que tem, que tem parte dessa exposição. Mas assim, a exposição de Cabo Verde só fiz na Abel Pereira da Fonseca e fiz em Cabo Verde também, na cidade da Praia. Depois também fizeste formação em cinema documental em 2000 e tal. O que é que te levou ao cinema documental e aprender essa técnica? Eu sempre que fazia, muitas vezes quando estava a fazer trabalhos de fotografia, quando estava a trabalhar, pensava sempre que era um bocado injusto não ouvirmos o que as pessoas dizem. E na verdade o documentário tem isso, que tem praticamente fotografia e som. Eu sempre tive imensa curiosidade sobre cinema documental e gosto muito de documentários. E fiz o curso e depois também fiz imensos documentários a seguir. Não só porque fiz o curso, mas porque gostava muito de filmar e, a verdade, houve uma altura também que a televisão apoiava jovens documentaristas e estava interessada em comprar documentários. Fiz documentários em Angola, em São Tomé, em Goa, em Portugal. E as ideias dos documentários partiam de ti ou eram encomendas? Não, partiam de mim. Partiam de ti. Partiam de mim. Também houve, na verdade, também começou a haver menos trabalho nas revistas e nos jornais
e passou a haver trabalho nos documentários. Então trouxeste a informação da capa e do botelho Para os e documentários. continuaste sem ser impresso, mas a ser Sim. projetado ou visto nos ecrãs. Não é? Sim. Interessante. Na verdade, eu sou mesmo é mesmo a minha profissão. Digamos, eu pago as contas porque sou fotógrafa ou porque faço filmes, Sim. não é? Portanto, sempre esteve muito ligado àquilo que eu fazia, qual era o mercado, Sim, basicamente. claro. Portanto, acompanhas as necessidades do mercado, por assim dizer. Sou muito prática, Exato. sim. Tento fazer o melhor possível, mas não está distante. E gostas mais quando vais fazer fotografia, quando estás a fazer um livro, a fazer uma exposição como esta aqui, ou a fazer um documentário? O que é que gostas mais? Onde é que a tua emoção, ou seja, onde é que és mais feliz nestes vários campos? Ou também é igual? São coisas muito diferentes em termos da vivência, ou do cotidiano. É diferente estar a fazer um filme do que fazer um livro. Mas o que eu fiz muito é fazer do mesmo filme um livro, ou do mesmo livro um filme. Portanto, como se fosse, por exemplo, eu em Goa fiz um documentário e fiz 2 livros. Ok. E agora vou fazer uma exposição em agosto em Goa. Mas, e, por exemplo, fiz um trabalho grande sobre um teatro que existe em São Tomé, que é o Chiloli, que é um teatro muito interessante, sobre o Carlos... Bem, é uma história complicada. Mas fiz exposição, livro, fiz um documentário, portanto, faço várias coisas sobre o mesmo tema. Eu gosto também acho que é super importante para nós que trabalhamos nesta área termos tempo um tempo longo para investigarmos os trabalhos e fotografarmos e filmarmos. Isso para mim é importante, porque muitas vezes tento encontrar várias maneiras de forma em vez de estar tipo uma semana, estou 3 meses ou 4 meses a trabalhar sobre um assunto. Okay. Agora vamos fazer aqui um parêntese. Como é que tu viveste a passagem da fotografia química, de filmes, para o digital? Correu bem? E para o documentário também, que hoje é tudo digital. Eu não, como é que eu ia dizer? Eu não tenho assim um olhar romântico sobre como é que era, O que eu acho, sinceramente, o que eu acho que mudou muito é esta coisa de estarmos sempre a olhar para os computadores e essa parte eu não gosto. Esta coisa de estarmos sempre horas... Olhar para um ecrã? Não gosto, não gosto. Agora tenho andado a digitalizar o meu arquivo e lá está mais horas e horas e horas, porque, na verdade, nós não... Fora aquelas horas de laboratório, o resto estávamos sempre a fotografar, era diferente. Esta coisa do Photoshop e de estarmos horas e horas fechadas em casa a olhar para um computador é uma coisa para a qual eu não me consigo habituar. E não gosto. Portanto, essa é a parte que eu não gosto da fotografia digital. Porque, de resto, são ferramentas que, se as conheces bem, não vejo muita diferença, sinceramente, entre estar a fotografar analógico e digital. Não. Mas começaste logo no início, quando apareceram as primeiras máquinas digitais, começaste logo a usar? Comecei, mas entre que o digital começou a se tornar uma coisa que se podia ser usada, foram uns anos terríveis, porque apareceram máquinas péssimas, com pouca qualidade, pouquíssima qualidade. Tanto que, digamos que a viragem é no ano 2000, a transição não é? foi péssima. 99, 2000. Foi péssima. Depois as fotografias tinham pouquíssima definição, não havia... Era tudo muito mais lento que hoje, no computador, não é? Sim. E... Portanto, continuaste a fotografar com filmes durante esse período? Até, sim, só
Só a partir de 2010, por aí, é que eu deixei de fotografar em filme. Fotografava e digitalizava os filmes. Sim. Não. E qual foi a primeira máquina digital que tiveste? Lembras-te? Acho que foi uma daquelas. Não, daquelas das experiências, não. Não, destas mais. Acho que tive aquela a Canon sério, Mark digamos. II. A Canon, ok. Que era Mark II, que é uma ótima câmara, sim. Que filmava. Que é também. full formato, não é? Acho que não era na altura. Não era, Depois pois. eles depois fizeram umas que eram, mas na altura não era. Mas pronto, em todo caso, sinto que há diferenças, mas daí a começar outra vez a fotografar em filmes, não vou Sim, fazer não, isso. não, claro. Não, para já é caríssimo. Sim. Não sei que tipo de orçamento é que uma pessoa tem que ter para poder fotografar em filmes, mas não parece compatível com, digamos, com a vida real. Não? Claro. E então estamos a falar aqui um pouco da parte técnica. Tiveste alguma objetiva fetiche ou não? Usas qualquer uma? Entre as grandes angulares e as teleobjetivas? Ou zooms? Não, uso qualquer uma. A minha lente, assim, principal é uma 50mm, é aquela assim. Mas uso qualquer... Não, assim, zoom nem nunca usei, nem sei como Não é que se tens usa. zooms? Não. Mas tenho uma ótima lente de retratos, que é uma 80, sempre gostei de lentes. Tipo, para fazer retratos que sejam... Sobretudo porque as pessoas ficam menos feias, não é? É uma questão de... Procuras a beleza? Não procuro, mas também não gosto que as pessoas fiquem tristes quando veem uma fotografia delas, não é? É chato. Não gosto mesmo. E são lentes que... É uma questão técnica, comprimem menos as caras. Não... As lentes e as máquinas é uma questão técnica. Sim, uma pessoa claro. tem que saber o que é que está a fazer. Sim. Não, esta coisa que a fotografia é só carregar no botão, não é. A fotografia Hoje nem é botão, é no telemóvel, no ecrã. Não sei, mas sei. mesmo assim, se quiseres fazer boas fotografias, tens que estudar a técnica. Não é assim. Não fica, é que não ficam bem. E a história da fotografia. Sim, tens que saber como é que é. E mesmo como é que imprimes, como é que... quais é que há muitos papéis, tens que escolher o papel, tens que... muita coisa. Hoje acho que se imprime muito pouco. A não ser para exposições, para alguma coisa, porque mesmo esta nova geração que está a usar os filmes, revelam os filmes, mas depois os próprios laboratórios digitalizam e as pessoas muitas vezes nem vão buscar os filmes, ficam só com a imagem digitalizada. Que É um mundo são conceitos que me escapa sim, completamente. Não sei, não conheço. Quer dizer, conheço porque ouço falar, sim. mas não sei. O que é para as lojas, imagino que é terrível, porque tem lá gavetas e gavetas cheias de filmes e não vão mandar fora, não é? Porque é matriz e as pessoas não vão buscar os filmes. É horrível. É uma situação. Não se manda um filme para o lixo, não é? Isso é muito estranho. Não arquivam os negativos? As pessoas? Sim. Não, porque depois recebem um código com o filme com as imagens digitalizadas, vão à cloud, vão buscar as imagens e pronto, e já têm as imagens e se calhar nem sabem que o filme tem lá as imagens. Isto não posso falar muito sobre isto, também não investiguei o suficiente para isso, o que é que está por trás disto. Uma coisa é certa, o filme e a fotografia química têm uma qualidade diferente do digital, ou seja, tem muito menos qualidade, tem outros valores, outra qualidade. O digital tem uma hiperqualidade, porque além da luz, está a ser a luz e a imagem está a ser trabalhada cada vez por softwares mais potentes. E pode chegar a uma altura em que eu tenho um software e que todas as mulheres que eu fotografo saem parecidas à Inês Gonçalves. Percebes? Eu posso criar um algoritmo e que a máquina ou o software me vai fazer isso.
ou seja, com uma hiperqualidade. E vejo, eu apercebi-me disso há uns anos, comecei a ampliar, parecia o blow-up, não é? Aquele filme a ampliar uma imagem, e apercebi-me que praticamente as fotografias de pessoas não tinham nem pestanas, nem sobrancelhas. Tu vais a uma imagem digital, uma máquina normal hoje em dia, amplias e está lá tudo, não é? E então estas agora de 100 megabytes, estas novas máquinas, é impressionante. No outro dia tirei uma fotografia com uma dessas 100 megabytes de uma fachada, comecei a ampliar, apercebi-me, consegui ver para lá da janela de casa da pessoa e dentro, em cima da mesa, estava um jarro de flores. E eu acho que consegui identificar as flores, estás a ver? E feito com uma 50 milímetros de exterior. O filme não conseguia chegar aqui, não é? Não, nem pensava. Portanto, há uma hiperqualidade. E depois ajudada por softwares é inacreditável. Eu não sei se as pessoas hoje, esta nova geração, está a recusar essa hiperqualidade. Eu não sei bem o que é que estão à procura, não é? Mas esta é a diferença. Não é? Acho que estão à procura do ambiente, não é? Não sei. Pois, também não. Não sei. Sim, mas isso no digital consegues criar com a luz, e consegues criar vários ambientes, não é? Realmente, pronto, é diferente, porque no fundo só podes tirar 12 fotografias. Pois, isso é diferente. Essa E coisa só é podes diferente. ver quando vais revelar, não vês logo, Sim. pode ter a ver com essas questões, não é? Sim. Também eu penso sempre que aquele tempo de passar do filme faz-te pensar, nem que seja uma décima de segundo. E quando estás a tirar com o digital é aquilo tudo muito rápido. Nem fazes aquela coisa. Bem, mas não sei. Digamos que é um dispositivo diferente, isso é verdade. Como fotógrafo, também tens que ver melhor de onde é que vem a luz, como é que incide na pessoa, quando estás a fotografar analógico, Pois. porque tens menos sensibilidade, não é? Está também, Portanto, sim. preparas se calhar melhor as fotografias do que se estiveres a fotografar digital, em que praticamente pode-se fotografar com qualquer luz. Exato, porque o software vai reinterpretar tudo, lá está, não é? Sim, Portanto, é eu fico sempre pasmado quando vejo pessoas com telemóveis, claro, a fotografar, e principalmente os turistas, a fotografar, fazer retratos de pessoas em contraluz. Se fosse com filme, não se via a cara das pessoas. Não. E com os telemóveis vê-se a cara das pessoas. Portanto, estes softwares permitem, para já uma coisa, as pessoas esquecem-se que a fotografia é feita com luz, porque até fotografam contra a luz, não é? Portanto, isso acho que se perdeu o fulcro da fotografia, que era a luz. Mas, enfim, são outras discussões. Mas, enfim, acho que as pessoas estão esquecidas, por exemplo, que nós na profissão andámos tipo com 4 máquinas penduradas. Sim. E flash. Uma com rolo a cores, uma com rolo a preto e branco, uma com rolo mais sensível, uma com rolo menos sensível. Quer dizer, isso não é bom? Sim. Só esse alívio, não é? Isto agora é muito melhor, não é? O digital. Sim, tu estás a tirar uma fotografia a preto e branco e estás a tirar uma a cores em décimas de segundo diferentes. Neste momento estamos aqui na Galeria Lumina Galeria, com uma exposição em que partilhas o espaço com a Ana Paganini. A exposição chama-se À Prova do Tempo. Fala-nos um pouco sobre esta exposição, qual é que foi a ideia? A Ana Paganini é uma jovem fotógrafa, ela é muito mais jovem do que eu. Nós temos uma diferença de 30 anos e eu tinha visto um trabalho dela sobre festas populares e procissões que tinha gostado imenso e achei super interessante como é que alguém se interessa por procissões tão nova. E começámos a falar, foi num encontro muito interessante de fotografia, organizado pelo Bruno Portela. E na altura, eu não sei se ela já conhecia o meu trabalho,
das procissões e acho que já conhecia, e falámos em fazermos um dia alguma coisa juntas. E depois, já não sei, acho que foi o Bruno e ela que tiveram a ideia, e o Bruno depois convidou-nos para fazermos esta exposição sobre procissões, que eu tinha feito nos anos 90 e que ela fez no ano 2020. Portanto, realmente com 30 anos de diferença. E chama-se A Prova do Tempo, porque olhando para as fotografias é muito interessante perceber-se como nestas tradições o tempo realmente não passa assim tanto. Portanto, nós estamos sempre a achar que o mundo muda tanto, mas há muitas coisas que realmente não mudam. Sim. Isso é muito bonito. E também acho que foi ótimo estarmos as duas a preparar a exposição juntas, estarmos a ver o que é que íamos pôr, o que é que não íamos pôr, dos nossos arquivos, não é? O dela tem menos tempo, mas não deixa de ser um arquivo. E estarmos a comparar as fotografias e vermos, tipo, como é que um pai com uma criança ao colo, no fundo, que é um clássico, 30 anos depois é quase igual, mesmo que tenha outra indumentária, é muito bonito. Portanto, acho que foi uma experiência mesmo muito interessante. Ok. Para finalizarmos, conselhos para jovens fotógrafos que queiram, enfim, entrar neste mundo, que conselhos é que dás? Eu acho que o conselho mais importante, e não vou dar mais nenhum, é as pessoas terem um projeto. Sinceramente, acho que se foquem num assunto e que o desenvolvam, em vez de estarem a fazer fotografias de tudo e mais alguma coisa. Acho que é muito interessante e acho que é como se deve fazer, é teres um assunto e pensares nele e veres como é que vais fazer, como é que vais abordar as pessoas, como é que as vais fotografar, se é interiores, se é exteriores, como é que isso tudo se vai desenvolver, como é que vais depois mostrar o trabalho. Portanto, acho que esta coisa das pessoas terem um projeto, o mais importante, um assunto. Depois, quando acabarem esse assunto, passam para outros e assim sucessivamente. E achas que, para ti, um tema desses, ao trabalhar um assunto, estar focado nisso, é 6 meses, 1 ano? Qual é o prazo? A necessidade que esse assunto tiver. E achares que está completo, embora nunca esteja completo. Sim, não é? mas podes depois, tendo um trabalho coeso, podes ir falar com pessoas, às vezes não tem que ser do meio da fotografia, mas, por exemplo, se estás a fazer um trabalho sobre jardins, podes falar com um cientista, podes falar com outras pessoas e estar sempre a desenvolver o teu trabalho. E se depois, passado 5 anos, tens 5 trabalhos, já é uma coisa muito boa. Sim. Isso é aquilo que vai criar a tua identidade e é aquilo que te vai formar como fotógrafo. É desenvolveres uma ideia, desenvolveres um assunto, comparares esse teu assunto que se calhar já foi desenvolvido por outros fotógrafos e como é que eles abordaram, como é que eles fizeram. Sei lá, por exemplo, se quiseres fazer uma coisa assim sobre toureiros, por exemplo, não é? Que toureiros é que há? Onde é que eles estão? Como é que eu vou falar com eles? Como é que eu vou fotografar? Quem é que eu vou fotografar? Podes fazer um trabalho sobre toureiros sem entrar numa tourada. Podes só fotografá-los em casa. Pronto, e desenvolver uma maneira de o fazer que seja interessante e que isso te faça crescer como fotógrafo. Acho que o que é péssimo é quando as pessoas estão a fotografar tudo ao mesmo tempo e como há um Instagram, não é? Portanto, estão a fotografar um coração, não sei o quê, como estão a fotografar Quer dizer, não. A miscelânea. Esse é o meu conselho. Muito bem. Gostaste Inês, muito obrigadíssimo, gostei muito desta conversa e corra tudo bem nesta exposição e muitas sigam e muitos trabalhos sigam também. Trabalhos, sim. Obrigada.